Então vamos lá? Para você que acredita que morar em Itajaí é só mil maravilhas, que você só vai viver nas praias, que não tem nenhum defeito, esse vídeo é para você. Me acompanha até o final que eu vou te explicar o porquê. Vamos lá? Seja bem-vindo ao seu dia de opções. Eu gostaria de te falar que eu já fiz um vídeo explicando quanto que eu gasto para morar aqui em Itajaí. E um outro vídeo falando sobre alguns prós e contras sobre morar aqui em Santa Catarina, em Itajaí em específico, que é onde eu moro. Então, se você tem curiosidade em saber sobre esses assuntos, é só acessar os links na descrição que eu vou deixar já encaminhado para os dois vídeos. Lembrando, gente, eu tô falando sobre a minha perspectiva, sobre o que eu já vivenciei, sobre o que eu já vi nesse tempo que eu tô morando por aqui. Então vamos começar. Mito número 1. É sempre muito frio. Para começar, não é sempre tão frio quanto eu imaginei que fosse. Principalmente com o passar dos anos, que está tendendo a diminuir esse frio extremo. Quando eu cheguei aqui no final de setembro, já estava no final do frio e estava começando a esquentar. Eu vi as pessoas saindo com roupas de frio, toda agasalhada, só que eu conseguia sair de short, camiseta, tudo normal e eu não sentia frio. E isso que eu sou uma pessoa que sente frio com uma certa facilidade. Como eu disse, eu ainda não vivenciei o inverno por aqui. Só que eu pensava que o clima era sempre agradável ou era um extremo frio. Porque quando eu vim aqui em 2010, por exemplo, era um frio bacana, por mais que a gente veja em época de verão, a gente pegou um tempo bem mais fresco, que era mais frio, a gente conseguia dormir sem nem ventilador na casa. Porém, nesse tempo que eu tô aqui, eu vi que essa não é a realidade. Pelo contrário, desde o início de novembro tá um calor bem grande por aqui. Por mais que tenha já dado início ao verão, né, ainda assim tá um calor bem extremo, que tá se comparando ao calor do norte, que era de onde eu vim, que eu vim de Rondônia, só para lembrar. Quando eu cheguei aqui na cidade, algumas pessoas acabaram me falando a mesma coisa do que eu tô falando aqui para vocês. E ainda acrescentaram que até mesmo o inverno desse ano não foi tão forte quanto os anteriores. Mito número 2. Praias sempre lotadas. Esse é um mito muito comum, né? Porque normalmente os vídeos que são vazados daqui de Santa Catarina estão em alta temporada. Então o que acaba saindo dos vídeos? Praias lotadas, pessoas saindo nas ruas, as ruas também super lotadas. Principalmente cidades turísticas, né? Como Balneário Camboriú, Florianópolis, Itapema. Mas só tem essa movimentação e lotação toda exclusivamente em cidades turísticas ou em pontos turísticos, por assim dizer. E normalmente também em alta temporada, que acontece de dezembro a janeiro. A partir de fevereiro já começa a ficar bem mais vazio. Eu, por exemplo, vim para Balneário em março de 2023 e as ruas estavam super tranquilas, não estavam super lotadas, dava para andar tranquilo. A partir das 10 horas da noite as ruas estavam vazias, principalmente a Avenida Atlântica, que é a avenida mais movimentada que tem da cidade. Então assim, fora dos meses de janeiro e dezembro que são alta temporada, as praias e as ruas ficam super tranquilas. E sem contar também que os preços caem bastante, o que me leva para o nosso próximo ponto, que é o mito número 3, custo de vida elevado. Esse é um pensamento muito forte daqueles que nunca vieram para cá na região. Realmente tem lugares que são bem mais caros? Sim, isso é óbvio. Na beira da praia, no centro das cidades turísticas, em bairros nobres. Esses lugares sempre serão caros em qualquer cidade do país. Porém, se você não tem condições financeiras de bancar esse estilo de vida mais luxuoso, existem diversas outras opções. No vídeo que eu falo sobre quanto que eu gasto para morar aqui em Itajaí, por exemplo, talvez faça você entender um pouco mais sobre o que eu esteja te falando no momento. Em resumo, tem pontos, bairros, cidades que eles acabam sendo mais baratos até mesmo de onde você mora atualmente. Eu, por exemplo, vim do interior de Rondônia acreditando que seria super tudo muito caro. Mas o aluguel de onde eu estou morando atualmente é o mesmo valor de onde eu morava anteriormente. Logicamente, se eu decidisse buscar a mesma qualidade. Porque não adianta comparar, por exemplo, um apartamento aqui de onde eu estou morando com uma kitnet ou uma casa mais velha ou uma casa mais humilde em uma outra cidade do interior. Que daí é óbvio que vai sair bem mais barato. Mas levando em consideração apartamento, condomínio, a cidade em si, acaba saindo na mesma faixa de valor. E para mim, aqui em Itajaí, o mercado ainda sai mais barato de onde eu morava. Mas logicamente, vai depender muito do que você realmente consome. O que eu achei caro aqui em alguns pontos é a questão da carne vermelha. A carne de frango, por exemplo, sai bem mais barata. Mas a carne vermelha aqui para mim está saindo um pouco mais cara de onde eu vim. O quarto e último mito. É tudo muito perfeito. Eu tinha essa perspectiva de que o clima seria muito agradável, as pessoas seriam super simpáticas, passarinhos estariam cantando ao meu redor, mas não é bem assim. Aqui onde eu tô morando é uma cidade como qualquer outra.
Porém, no final do ano passado, ela acabou passando por umas dificuldades em relação às enchentes, né? Quando vem tempo de chuva, a cidade ela sofre em alguns pontos, não são todos, ela sofre por questões de enchente. Então assim, tem cidades aqui em Santa Catarina que elas alagam bastante em tempos de chuva. Então antes de você pensar em vir para cá, pesquisa certinho se o lugar para onde você vai, tanto a cidade quanto o bairro, vai sofrer com isso. Eu, por exemplo, moro em Itajaí, mas o bairro onde eu moro não sofre com enchente. O máximo que aconteceu foi o bairro ter ficado ilhado por uns 2 dias. Porém, como eu disse, já faz alguns anos que isso aconteceu e desde então não voltou a acontecer mais. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha te ajudado de alguma forma. Seja para quebrar algum mito que você tinha na cabeça ou para instigar sua curiosidade caso esteja pensando em se mudar para alguma cidade de Santa Catarina. Se o vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu vou continuar postando vídeos com essa mesma temática. E eu acredito que ainda possa te ajudar ainda mais. Se você acredita que faltou alguma coisa, só deixar seu comentário que eu te respondo, ou tiro sua dúvida, ou até mesmo pesquiso para você, ou trago em um outro formato para você. Fechou? Então até a próxima.